É o seguinte, preste atenção à definição que você já conhece, definição lá do ensino médio, reforçada aqui nas primeiras aulas de cálculo, na revisão que eu fiz. Seguinte, dados x positivo e Q racional, por definição, isso não é propriedade, tá? Isso não é um teorema, isso não é uma proposição, não é algo que se prova, é uma definição. Quem é x elevado a Q? É raiz mésima de x elevado a n, raiz mésima de x elevado a n, isso aqui é onde o m é o número natural não nulo, o n é o número inteiro e o q é n sobre n. Essa é a definição. Definição de potência com expoente racional. Essa é a definição. Isso aqui está bem definido porque esta expressão independe da representação n sobre m de que eu use. Foi provado também, tá? Então, é uma definição. Isso aí é para a gente poder falar que é o seguinte, não pode haver da cadeia, Usei isso aqui várias vezes, tá? Inclusive na regra da cadeia. Inclusive para provar que a derivada de x elevado a q em relação a x é quem? É q vezes x elevado a q menos 1. Foi isso que eu usei. A definição para usar a regra da cadeia. Essa é a definição. Tá? Entendeu? Entendido? Só relembrando. Agora é o seguinte, a definição é para x positivo e q racional. Para x positivo e q racional, x elevado a q, por definição, é isso aqui. Só que esta proposição que eu acabei de demonstrar para vocês, bem simples, afirma que x elevado a q é a exponencial de q logaritmo natural de x. É a exponencial de q vezes logaritmo natural de x. Então, o lado esquerdo dessa igualdade existe para todo x positivo e q racional. Só que o lado direito, preste atenção, o lado direito está definido para x positivo e qualquer que seja o q real. Se x é positivo, o logaritmo natural de x é real. Multiplicado por q real, isso dá o número real. Aí eu posso calcular a exponencial, pois eu posso calcular a exponencial de qualquer número real. Então, esta expressão aqui está definida não apenas para x positivo e q racional, mas para x positivo e q real. Então, eu aproveito essa igualdade, a matemática aproveita essa igualdade e define agora potência com base positiva e expoente real. Então, daí sai a seguinte definição. Por causa desta proposição, eu tenho a seguinte definição. Tá? Dados, tá? Dados x positivo e y real, a potência com base x, ou de base x, com base x e expoente y denotada por, como se denota antes, denotada por x elevado a y, tá certo? É o número, tá? Expoente y, a potência de base x é o número real, denotado por
x, isso sim, x elevado a y, e dado por, quem é x elevado a y? Quem é? É, por definição, a exponencial de quê? De y, ln de x. Por que se define assim? Por quê? Porque essa definição, ela incorpora todo o conhecimento anterior de potência, que é potência com expoente natural, potência com expoente inteiro e potência com expoente racional. Se o y é racional, essa igualdade vale. Tá? E como isso aqui está definido para todo y real e x positivo, eu aproveito essa expressão para usar como definição de x elevado a y. Mas uma definição, ela só presta se ela incorporar todas as propriedades anteriores. Porque isso aqui é uma extensão, tá? Olha, essa definição aqui é uma extensão de potência com expoente racional a potência com expoente real. Então, todas as propriedades, ela só me servirá se as propriedades, tá, para potências com expoentes racionais forem agora válidas para potências com expoentes reais. Quais são as propriedades de potência? Produto de potência mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Vamos logo a essa. Então, proposição. Primeira proposição. Dados. Que vai sair da definição. Primeira coisa. Antes disso, é você observar o seguinte. Daí, quer dizer, desta definição, você tem que perceber o seguinte, que x elevado a y é positivo, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja x positivo e qualquer que seja o y real. Por quê? Porque é a exponencial de um número. E a exponencial é sempre, a exponencial é sempre o quê? Positiva. Então você tem isso aí, x elevado a y é positivo. E aí sai, vamos às proposições. Proposição. Então, primeiro, dados x positivo e y e z reais, x elevado a y mais z é x elevado a y vezes x elevado a z. Será que é com essa nova definição? Com essa nova definição não, com essa extensão de definição, será que é válido? Ora, é sim, porque você não pode esquecer a definição. Vamos lá, a definição. Quem é x positivo elevado a y real? É a exponencial de y, logaritmo natural de x. Então, prova. É simples. Se x é positivo e y e z são números reais, então x elevado a y mais z, por definição, quem é? É a exponencial de quem? De y mais z vezes o quê? Logaritmo natural de x. Só que dentro eu posso usar a propriedade distributiva, porque eu tenho um produto de um número por uma soma. Então fica a exponencial de y, logaritmo natural de x, mais o quê? Z, logaritmo natural de x. Só que agora eu tenho a exponencial de uma soma. Quem é a exponencial da soma? É o produto das exponenciais. Então isso aqui fica exponencial de y ln de x vezes exponencial de z
ln de x está aqui, ó. Tá, né? Mas definição de novo. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é isso? X elevado a y. E quem é isso? X elevado a z. Morreu. Acabou. Entendido? Tá? Fica x elevado a y vezes x elevado a z. Morreu. É importante demonstrar isso para coerência. Você tem que demonstrar. Porque agora eu estou trabalhando com potência com expoente real. Eu sei que vale para potência com expoente racional. Mas com essa definição, as propriedades valem? Primeira, vale. Segunda, é uma extensão, tá? Proposição. Dados. Precisa mas no ensino médio você só tinha potência com expoente racional. Tá certo? Dados x positivo, y e z reais, x elevado a y menos z vai ser igual a x elevado a y sobre x elevado a z. Ou seja, quociente de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Prova bem rápida, simples. Olha, se x é positivo e y, z são reais, então, primeira conclusão é que x elevado a z é positivo. Você sabe que x elevado a z é positivo. E quem é x elevado a y? X elevado a y é x elevado a y menos z mais z. Só que eu sei que produto de potência de mesma base conserva a base e soma-se os expoentes. Então isso aqui é quem? É x elevado a y menos z vezes x elevado a z, que é diferente de zero. Daí, nessa sequência de igualdades, comparando o início com o fim, você tem o quê? Que x elevado a y menos z é x elevado a y dividido por x elevado a z e morreu. Morreu. Olha, satisfaz a primeira. Com essa definição aqui eu tenho a primeira propriedade, eu tenho a segunda. E tem uma outra, qual é? Qual é a outra? Propriedade de potência. Potência de potência. Tem que conservar a base e multiplicar os expoentes. Vejamos se isso também é válido. Vamos lá. Isso aí também era só para que racional, né? É, só para que racional. Se foi provado para você, foi provado. Tá? Então, olha aqui. Ó, mas aí eu preciso o seguinte, para demonstrar essa, eu preciso passar por umas intermediárias. Você está lembrado dessa daqui, ó? Ó, essa daqui. Isso aqui foi provado na aula passada para expoente o quê? Racional. Será que ela vale para o expoente real? Vamos ver. Dados x positivo e y real. Quem é logaritmo natural de x elevado a y? Vai ser y ln de x. Por quê? Por causa da definição. A definição dirá isso. Ó, tá? Prova. Simples. Bem simples. Se x é positivo e y é real, então, quem é o logaritmo natural de x elevado a y? Ora bolas, quem é x elevado a y? Quem é?
por definição? Quem é x elevado a y? Quem é x elevado a y? Você não pode esquecer a definição. Quem é a definição? É a exponencial de y logaritmo natural de x. Morreu, não morreu? Quem é o logaritmo natural da exponencial de um número real? Logaritmo natural da exponencial de um número real. Quem é? É esse número. Então isso aqui dá y logaritmo natural de x. Morreu. Tá aí, tá feito. Tá? Entendido? Entendido? Tá certo? Uma outra proposição. Foi demonstrado hoje o seguinte. Foi demonstrado hoje o quê? Que a exponencial de x elevado a q, isso é, com correção, a exponencial de q vezes x. Qualquer que seja o x real e qualquer que seja o q racional. Tá? E agora? E agora vale a seguinte proposição que eu vou colocar aqui. Seguinte proposição. Vou colocar bem aqui, eu acho que dá. Proposição. Dados. Olha o enunciado. Ó. Dados x real e y real. X real e y real. Quem é a exponencial de x, ou seja, pega a exponencial de x, eleva a y, isso vai ser exponencial de y vezes x, ou seja, vai ser exponencial de xy. Por quê? Está aparecendo aqui? Tá? Porque vamos à prova. Vamos à prova. Tá? Vamos à prova. Aqui. Não apagarei a definição, tá? Prova. Ó. Se x é real, e y é o quê? Real. Então, a primeira coisa é que exponencial de x, tá certo? Exponencial de x é o número positivo, portanto, elevado a y dá o quê? Dá o número positivo e todo número positivo, tá? Exponencial de x elevado a y, desculpa, isso aqui é positivo, o argumento fica mais... Exponencial de x é positivo e eu posso calcular a exponencial de x elevado a y, tá? Ó, x é real, mas a exponencial de x é positivo. Então eu posso calcular a iésima potência da exponencial de x. Então, vamos expressar dessa maneira. Mas quem é isso, por definição? Olha a definição. Olha a definição. Quem é exponencial de x, tudo isso elevado a y. Quem é? É a exponencial de quem, hein? De y vezes o quê? Logaritmo natural da base. Mas, de novo, quem é o logaritmo natural da exponencial de um número real? É ele mesmo. Então, isso aqui dá a exponencial de quê? De y vezes x, que é xy. Acabou. Tá? Então, daí sai a seguinte proposição. Sai a seguinte proposição. Exponencial de y elevado a x é igual a exponencial de x elevado a y. O quê? Exponencial de x elevado a y é igual a exponencial de y elevado a x. É a exponencial de xy. Está aqui, está provado. Vale para Q racional. Eu provei hoje. E agora vale para Q real. E a próxima proposição